Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula 4, nós vamos dar uma introdução sobre a plataforma Arduino e vamos fazer uma primeira aplicação utilizando saídas digitais. Então, afinal, o que seria o Arduino e por que o Arduino hoje é muito utilizado? Por que praticamente é uma febre em qualquer lugar que a gente for fazer algum projeto, nós já pensamos em Arduino. Por que disso? Então, para responder essas duas perguntas, a gente tem que pensar antes como que era a programação de microcontrolador quando não se tinha o Arduino. Aí a gente vai ter ideia do porquê dele, né? Então, primeiro assim, antes do Arduino, a gente, quando a gente programava microcontrolador, o que a gente tinha que fazer? O microcontrolador, então, é um chip, é o circuito integrado. Então, para a gente programar o chip, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, quando você vai fazer um projeto utilizando o microcontrolador, você tinha que colocar ele no protoboard, né? Você tinha que, de alguma maneira, colocar o microcontrolador, o circuito integrado, num protoboard ou já numa placa, uma placa eletrônica, né? A primeira, então, dificuldade que se tinha para utilizar o microcontrolador é a pessoa tem que saber, tinha que ter um conhecimento mínimo de eletrônica. Tinha que ter um conhecimento mínimo de eletrônica ali, saber pelo menos o que seria um protoboard, como que funciona. Você teria que fazer uma alimentação ali no seu circuito, né? Colocar uma fonte, por exemplo, 5 volts, alimentar, ligar qualquer poucos componentes ali para pelo menos conseguir fazer o microcontrolador funcionar o mínimo. Então você já tem que ligar um LED e tal. Então a pessoa tinha que ter um conhecimento mínimo ali de eletrônica. Então essa era a primeira necessidade para você utilizar projetos utilizando microcontrolador. Depois, a parte do microcontrolador, você precisa também programar. E a grande dificuldade do microcontrolador são duas coisas. Você tem a programação em si, realmente que você precisa fazer, programar, e tem também a parte antes de configuração. Durante a programação, você precisa configurar o que você vai usar no microcontrolador. Como o microcontrolador é um circuito integrado versátil, ele tem várias opcionais ali e que muitas vezes por exemplo, ele utiliza um pino para várias funções. Então, por exemplo, tem pino ele funciona como entrada na lógica e ao mesmo tempo saída, entrada digital. Tem outros pinos que podem ser utilizados como timer. Então, o que acontece? Durante a programação, você precisa configurar o que você vai utilizar na sua aplicação. Então, muitas vezes, para você até conseguir acender um LED, vamos pensar assim, que é um exercício bem simples, você tinha que olhar no folha de dados do microcontrolador para saber se naquele pino que você vai utilizar, que você quer utilizar, se você precisa configurar alguma coisa do tipo desligar uma entrada analógica, por exemplo, acionar uma entrada, colocar ele como em saída digital. Então você precisava olhar no datasheet como que você faria isso. Então você tinha que olhar na folha de dados, para o datasheet, né? Então, assim, era bem complexo, assim, quando você fosse programar microcontrolador. Então, imagina você tá lá, montou o seu circuito, montou ali, né, fez a ligação mínima possível, você começou a programar, vou querer ligar um LED. De repente você programa e não funciona. Então a pessoa não teria que ver se o problema era na hardware, na ligação, ou se o problema era na configuração errada que você fez, ou no seu programa realmente, na sua aplicação que você quer, você está acionando de forma correta. Então era meio bem complicado você utilizar microcontrolador. Quem fazia isso realmente eram as pessoas que já tinham um certo conhecimento já em eletrônica e ao mesmo tempo um certo conhecimento de programação. Então teria que ser uma pessoa que gostasse das duas áreas aí para conseguir programar microcontrolador. Então era bem só algumas pessoas que faziam isso, né? Por exemplo, em muitos projetos de final de curso, dificilmente alguém utilizava microcontrolador. Né, então assim, a gente fazia mais projetos usando eletrônica analógica, alguns projetos mais fazendo alguns circuitos normais mesmo sem microcontrolador.
Aí, com o que aconteceu? Eles começaram a desenvolver então essa placa, né, o Arduino, primeiro para resolver o problema do hardware. A primeira coisa que eles fizeram é fizeram uma placa mínima ali, em que já tenha microcontrolador, já tenha toda a parte ali mínima de alimentação, de forma que, por exemplo, eu posso colocar ali uma alimentação já no USB, você liga no computador, já tem uma energia para ele funcionar. Ou se a pessoa tem uma fonte já, por exemplo, com as fontes 12 volts, você já poderia colocar já direto na placa e ela funcionar. Então, a primeira problema eles resolveram o quê? Desenvolvendo uma placa com alguns componentes básicos ali para conseguir já funcionar. Plugou no USB já funciona. E a segunda outra parte que resolveram também, a parte de programação, é o que? Ao invés da pessoa já ter que procurar toda hora, olhar a folha de dados o datasheet do microcontrolador, a pessoa nem se preocupa com isso. Ela vai lá, programa o mínimo ali e toda aquela programação por trás a pessoa faz utilizando a IDE do próprio Arduino. Então, você pode programar e não precisa ter tanto conhecimento ali no microcontrolador em si. Você faz a programação, está vendo a programação básica, por exemplo, linguagem C ali, o basicão, você já consegue fazer algumas coisas ali. Então, a programação e a configuração é bem mais fácil. Eu gosto de comparar o Arduino, fazendo só questão de comparação, é o seguinte, é como se fosse pilotar um avião, né, pensando só como ilustração. Porque a gente sabe que, principalmente para você pilotar avião, o problema maior é duas coisas, né? Decolar e pousar. Quando você está com o avião já, né, normal, voando, praticamente ali, qualquer pessoa ali consegue o mínimo fazer uma pequena pilotagem no avião, né? Então, só que, por exemplo, na hora de decolar, você precisa verificar um monte de coisas, configurar um monte de coisas antes de realmente decolar o avião, né? Você tem que ter um conhecimento muito alto do avião, de aeronáutica, para depois você conseguir pilotar. Agora, no ar não tem tantos problemas assim, não precisa ter tantos conhecimentos. Então, eu sempre gosto de usar essa ilustração porque realmente o Arduino é como você tivesse só pilotando o avião. Na verdade, o avião hoje, a gente pode comparar, o avião seria um microcontrolador, né? Então, a plataforma Arduino dá essa facilidade para você programar microcontroladores. O primeiro erro aí que vocês não podem ter é o seguinte, então o Arduino não é o microcontrolador. O Arduino não é um microcontrolador. O Arduino é todo um sistema que a gente chama de plataforma. É uma plataforma composto por hardware e software em que você utiliza para desenvolver projetos, né? No caso, as plaquinhas, ela já tem um microcontrolador nela. Então, o microcontrolador está dentro da placa. O microcontrolador não é a placa, certo? A placa, a plataforma, tudo é o que a gente chama de plataforma Arduino. As mais utilizadas de placas Arduino é a Arduino Uno e o Arduino Mega. O Arduino, então, como eu falei, é composto por uma placa com um microcontrolador. Então, aqui no Arduino Uno, o microcontrolador é esse componente aqui. E no Arduino Mega, o microcontrolador é esse aqui. E ele já tem o circuito mínimo para fazer funcionar. Então, você pode plugar USB ou plugar uma fonte, ele já funciona. No caso, normalmente a gente utiliza o Arduino Uno. E caso a gente precise de um número de pinos maior ou de uma memória maior, a gente parte para o Mega, né? Mas normalmente a gente começa aí utilizando o Arduino Uno. Existem muitas placas realmente de Arduino, só que essas duas ainda são as mais utilizadas hoje em dia. Além da placa em si, da placa realmente onde está o microcontrolador, eles desenvolveram também umas placas que a gente chama de shields, em que são placas em que você acopla na placa principal, né? Você vai acoplar aqui na placa principal e você vai fazer isso para algum objetivo, para alguma aplicação específica. Então, por exemplo, se você quiser acionar um motor, a gente não pode fazer o quê? Ligar o motor direto na saída do Arduino, porque a saída do Arduino
ela é uma saída de microcontrolador. Ela é para quê? Uma tensão normalmente menor, 5 volts, e também é a corrente, o mais importante também a gente tem que pensar em corrente. A corrente não é muito alta. Então, mesmo que eu tenha ali um motor de 5 volts, não adianta eu colocar ali na saída do Arduino, porque o motor, além da tensão, também precisa de corrente. Ou seja, de forma resumida, o Arduino não tem potência suficiente para conseguir acionar o motor. Então, para isso, a gente teria que montar um outro circuito, que a gente chama de interface de potência, para receber os comandos do Arduino e conseguir acionar o motor. Então, para isso, tem shields para motor que eu posso colocar. Né? A gente pode até chamar ponte H também, alguns shields ponte H para acionar motores. Tem várias outras shields. Tem teclado, né, shield de botão, shield de teclado, de LED, de câmera. E também, normalmente, tem umas outras placas que não necessariamente a gente acopla direto assim em cima do Arduino. Tem outras placas, por exemplo, módulo Wi-Fi, módulo Bluetooth, que a gente não chama de shields, mas é bem próximo da ideia, né? Você vai ligar no Arduino para fazer um objetivo. Um comum, como eu falei, o de Bluetooth é bem utilizado. Mas tem várias outras aí, GPS, display de LCD, leitor de cartão de memória. Então são todas placas que foram desenvolvidas para serem utilizadas com o Arduino. Como eu falei, o Arduino, a ideia é fazer tudo de forma mais fácil. Então, para evitar que a pessoa mexa ainda com montagens eletrônicas, eles desenvolveram esse monte de shield aí. Então, agora, para a gente pensar, quando a gente pensa em termos de automação, é interessante a gente ver o seguinte: a gente pode separar aí, em automação, dois tipos de dispositivos: os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. A gente sempre tem que ter isso em mente. Às vezes o pessoal faz confusão com relação a isso e não pode fazer, né? Não poderia fazer. O que é entrada, o que é saída? Porque na hora de você programar isso, você fica pensando de forma errada, né? Você pensa que você está programando lendo um botão, pensando em acionar um botão, mas são coisas completamente, são coisas opostas, né? Então, o que seria dispositivo de entrada e dispositivo de saída? Os dispositivos de entrada são os equipamentos, né? Os componentes que eu utilizo para quê? Para pegar o sinal do ambiente e colocar no microcontrolador. Então, são a entrada do microcontrolador. A informação sai do dispositivo, a informação entra no microcontrolador. A direção de informação é nesse sentido. Por exemplo, sensores, sensor de luz, sensor de ultrassom para ver distância, infravermelho, botão, são todos sinais positivos de entrada. Eu pego a informação do ambiente e jogo no microcontrolador. Agora, os dispositivos de saída é o que? É o que o microcontrolador utiliza para modificar o ambiente. Então, o fluxo de informação é o que? É um comando saindo do Arduino para o dispositivo. Então, esse é o fluxo de informação, esse é o sentido. Sai do microcontrolador e aciona para o dispositivo. Então, por exemplo, eu quero acionar o motor, eu dou um comando lá, liga e desliga o motor. Tem o que? LED, saída, display, motor aqui, motor servo, motor que a gente vai ver. Então são todos dispositivos de saída, eles estão preparados para receber o comando do Arduino, do microcontrolador, e para serem acionados, né? Então a ideia é essa, você vai conseguir controlar os dispositivos. Então a gente não pode confundir o que é dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Isso é muito importante, não só para microcontrolador, para qualquer área de automação. A gente tem que ter essa ideia em mente. É o básico de quem está trabalhando com automação saber se vai ser dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Aqui eu coloquei aqui uma placa Arduino Uno só para a gente conhecer um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor a placa. Então, como eu falei, aqui é o microcontrolador, é esse microcontrolador aqui, Atmega. Ele é de 8 bits, ou seja, os dados dele são registros de 8 bits.
Ele tem lá, trabalha aqui nessa placa no Arduino, ele trabalha com clock 16 MHz. Ele tem 32K de memória flash, ou seja, memória de programa. Eu tenho uma memória de programa de 32K. Vocês veem que é bem pouco, né? Então é minúsculo. Mas em questão de programação que a gente utiliza em automação com microcontrolador, é uma memória razoável, certo? É uma memória razoável. Ele tem 2K de memória RAM para armazenar variável. Então, quando você declara uma variável, ele está consumindo aqui memória RAM, ele armazena memória RAM. Então, ele tem 2K de memória RAM, né? Então, isso aqui é importante ter ideia disso aqui. Dependendo de quando você faz um programa, se você fizer um programa com muita variável, depois a gente vai ver vetor, por exemplo, né? Pode declarar um vetor lá de 1000, por exemplo, você já vai ocupar no mínimo metade da memória RAM, se for declarar um vetor de 1 bytes, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com vetores para trabalhar com microcontrolador. E tem também um K de memória E2PROM, a gente comentou na última aula sobre a memória E2PROM para armazenar dados de forma não volátil, né? Você armazena os dados e depois que o microcontrolador desliga, você ainda continua tendo esses dados aqui. Então, essa aqui, as duas memórias são E2PROM, só que essa aqui é para armazenar programa, o pessoal utiliza para armazenar programa, e aqui a gente utiliza para armazenar alguns dados. Aqui ele tem os pinos de entrada e saída digital, e dentro desses pinos de entrada e saída digital, 6 são saída PWM. A gente vai ver o que seria isso, saída PWM. Repara a corrente de cada pino aí, no máximo aí 40 mA. Eu não vou conseguir fazer muito acionamento, por exemplo, de motor, de cargas pesadas. É mais para realmente, no máximo ali LED e tal. E se você quiser acionar carga pesada, você vai ter que utilizar lá as shields, né? Tem aqui também 6 entradas analógicas, que a gente vai ver também, né? E a alimentação dele é o seguinte: você pode alimentar ele tanto pelo USB, ligando aqui, ou se você tem uma fonte de 12 volts, você pode ligar aqui também, as fontes pretas, conector aqui, você vai lá e liga ele. Logicamente, você tem que ter em mente, né? A gente não está jogando 12 volts em cima do microcontrolador. O microcontrolador ele é 5, ele trabalha com 5 volts. Você nunca pode jogar 12 volts nele direto. Logicamente, aqui tem um circuito regulador, ele vai transformar essa tensão de 12 volts para 5 volts para alimentar o Arduino. Então, dependendo de onde você alimenta, ou aqui, o que vai acontecer já, né? Aqui já vai aparecer 5 volts, já tem 5 volts aqui, 5 volts MD. Então, você vai aparecer aqui para você os 5 volts, ou do USB ou da fonte aqui que se transformou para 5 volts. Mas caso você queira, eu não tenho essa conexão, não tenho esse conector, eu quero acionar direto aqui, colocar um fio aqui para fazer, eu tenho uma fonte lá que eu tenho um fio já de protoboard, e eu quero acionar, ligar direto, eu não tenho esse conector. Então você pode ligar aqui, que é o VIN. Aqui no VIN você pode ligar um fio aqui no VIN direto, que é como se estivesse conectando aqui nesse conector, ele está em paralelo, vamos pensar assim. Então a tensão que está aqui vai passar para cá também, né? Então aqui esse VIN eu posso colocar alimentações maiores que 5 volts, né? Então eu posso colocar lá de 7 a 12 volts nesse VIN. Só toma cuidado que muitas vezes o pessoal na distração pega a fonte de 12 volts. Se você colocar, colocar nesse pino aqui de 5 volts, vai queimar provavelmente o microcontrolador. Então não pode. Se tem uma tensão maior do que 5, se tem uma fonte maior do que 5, coloca no VIN. Se realmente você garantir que a fonte é de 5 volts, aí você pode colocar aqui também, certo? Você pode colocar o pino aqui no 5 volts aqui. Mas toma cuidado, fonte maior do que 5, coloca no VIN, certo? Essa que é a ideia. Então aí a gente vai ver ao longo das aulas a utilização desses pinos aqui, desses PWM também, a gente vai falar ao longo das aulas aí. Então, que são quadro resumo das características aí do microcontrolador do Arduino Uno, né? Tem um desse microcontrolador aqui, então a gente tem as características ali dele, né? 6 entradas analógicas, 6 saídas PWM, então 14 pinos, né? Dentre quais 6 é saídas PWM, a memória dele e é isso aí. Então é um quadro resumo do
do microcontrolador do Arduino Uno.